Oi, oi, queridas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas ao primeiro episódio do GraçaCast. Uhul! Deus é muito bom, gente. Das coisas que só Deus pode fazer, não é mesmo? Eu tô aqui no meu pós-almoço, sentadinha, para conversar com vocês sobre um assunto muito importante que às vezes a gente não se dá conta. Por onde começar, não é? Muitas vezes nos sentimos perdidas, sem saber por onde começar. O que é que eu vou fazer primeiro, né? Tem dia que a gente acorda, olha para casa, olha para toda a nossa volta, menino chorando, as demandas nos engolindo e a gente se pergunta, por onde é que eu vou começar? O que é que primeiro eu vou ter que fazer aqui? E isso é na limpeza da casa, na busca por uma alimentação saudável, na rotina com o bebê, até mesmo para começar a orar, para começar um livro da Bíblia, para pedir perdão, para perdoar, enfim. É muito desafiador por onde começar, sabe? Dar o primeiro passo é muito delicado. Mas uma coisa vale a gente lembrar. Quando a gente olha para o Criador, a gente se dá conta que ele sabia bem o que ele iria fazer, né? Ele é Deus. Então, no início de tudo, lá em Gênesis 1, verso 1 diz: no princípio Deus criou céus e terra. Se a gente for olhar para os atributos de Deus, a gente vai reconhecer que ele é soberano, né? Deus, ele é onisciente, é onipresente, é soberano. Ele poderia ter feito a terra em um único comando, né? Quando a gente vai lá para os evangelhos, eu tô lendo Lucas com o João Benício, né, no nosso cultinho, e a gente leu hoje de manhã que com uma só palavra, Deus trouxe um homem da morte para a vida, né? Por meio de Cristo. Então, assim, ele tem poder para fazer o que ele bem quiser, ainda que ele diga apenas uma palavra. Mas Deus setorizou a criação. Então, isso devia nos chamar a atenção, né? A gente devia parar para pensar, se o Deus, que é Deus, ele fez a terra pausadamente, né? Ele setorizou, ele criou primeiro céus e terras, e depois ele colocou a água, e depois ele separou a água e a terra, ou seja, Deus foi fazendo todas as coisas de uma maneira setorizada, separada, organizada, né? E isso nos chama a atenção a esse atributo de Deus. Ele era um Deus da ordem, um Deus que entendia a importância da ordem, e ele deixou uma mensagem para nós através disso. Então, um fato importante para a gente começar é lembrando sempre da ordem. A gente precisa saber o que é que a gente vai fazer, a gente precisa saber a prioridade. Eu creio que Deus, quando sabia, né, no seu plano futuro, na sua mente, que ele criaria um homem para habitar na terra, ele sabia que ele precisaria primeiro criar a terra. Então, é importante a gente pensar nessas coisas. Como dona de casa, como uma mulher que trabalha fora, como mãe, como esposa, a gente precisa entender as prioridades das nossas demandas para poder a gente dar ordem a essas prioridades, né? E dar ordem a essas demandas. Nem toda demanda é uma prioridade, mas não deixa de ser uma demanda. E é muito importante a gente frisar isso. Ou seja, Deus, com muita paciência e sabedoria, ele fez cada coisa para o seu devido fim, né? Como diz lá em Provérbios, a terra e a água e os animais, para futuramente o homem e a mulher habitarem. Então, a gente pode parar para pensar. Por que então, quando não sabemos por onde começar, queremos então fazer tudo de uma vez? O que isso revela para nós? Ainda que Deus pudesse ter feito tudo de uma vez, ele não fez, ele decidiu organizar. Então, a gente precisa urgentemente entender que nós somos limitados e a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. E nem ainda, por si só, a gente vai conseguir definir as nossas prioridades da melhor maneira. Aqui o meu convite é que a gente pare para analisar o quanto nós queremos ser independentes, mas na verdade nós dependemos muito de Deus. Porque o que é que eu vejo, assim, às vezes, né? Conversando com todo mundo lá no Instagram, no direct, às vezes eu percebo que
Pri, eu não sei por onde começar, Pri, eu não sei o que fazer, Pri, são muitas coisas, eu fico me sentindo perdida. O ponto de partida, o lugar onde a gente precisa chegar é entender que nós dependemos de Deus. Sabe, às vezes a gente só quer parar para orar e isoladamente viver as outras coisas da nossa vida, sendo que o principal é o Cristo. Então a gente precisa trazer essa presença de Deus também para escolher as nossas demandas, né? Eu faço aqui as minhas planilhas e eu oro, Deus me ajuda aqui a organizar, me dá ideias aqui que possa fazer com que tudo flua de uma maneira muito melhor. E é interessante a gente lembrar também que, ainda que a gente não saiba por onde começar, ou ainda que a gente saiba, a gente vai continuar dependendo de Deus, independente da situação, né? Ele é o Criador, Ele que fez todas as coisas, não nós, sabe? A gente precisa ter essa maturidade, essa sabedoria de entender que quando a gente quer fazer tudo por nós mesmos, pela nossa força, a gente acaba não fazendo nada, né? O versículo que fala que Deus é fiel no muito, ainda que nós sejamos no pouco. Às vezes a gente faz tão pouco, mas parece que a gente fez tanto, porque foi uma porção da graça de Deus. A gente buscou ali depender de Deus naquele tempo. É importante a gente lembrar disso. Ou seja, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, que vão além de não só reconhecer e aceitar que nós não damos conta de tudo. Sabe, eu acho que é outra coisa que frustra em relação a saber por onde começar, seja no dia, seja no devocional, seja no que for, é porque a gente quer dar conta de tudo, a gente quer fazer tudo e naquele momento e de um jeito ou de outro, quando mesmo é assumir e se comprometer àquilo que nós fazemos, fazer aquilo que nós precisamos fazer por uma capacitação de Deus, né? Ou seja, por onde é que nós devemos começar? Né, Priscila? Faz o tempo que tu fala e tu não diz. Nós devemos começar sempre colocando tudo diante de Deus. Gente, é a primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso dia, sabe? É orar. É colocar diante de Deus aquilo ali. Seja os filhos que vão para a escola, seja o marido que vai trabalhar, seja você que vai sair, vai trabalhar, seja você que vai ficar em casa, assim como eu. A gente tem que colocar diante de Deus, sabe? A gente tem que estar em postura de oração todo o tempo, sabe? É muito importante isso, a gente não só abraçar essa ideia de colocar Deus no início, mas de permanecer com Ele. Então, assim, às vezes, muitas vezes, esse sentimento de se sentir perdida, de não saber o que fazer, como fazer, muito se dá porque a gente não parou para orar. Não é verdade? Quantas vezes a gente vai para o nosso secreto orar e a gente volta com tudo fluindo na nossa mente? Porque a gente precisa lembrar que não é pela nossa força. É importante a gente entender isso. Lá em Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ou seja, ele é o ponto de partida. A nossa mente, ela precisa estar cativa a Deus antes de toda e qualquer coisa. Porque a nossa vida, acima de tudo, é dele. Assim como tudo que fazemos. Então, é só a partir disso, com a nossa mente cativa e um coração rendido a ele, é que eu creio que Deus vai nos fazer enxergar o que de fato é prioridade. O que de fato são compromissos importantes, os sonhos, os projetos, enfim, tudo que a gente tem no nosso coração. Ele vai nos direcionar e nos lembrar do seu amor por nós, ainda que nos dias maus, o tanto que Ele cuida de nós quando nós nos colocamos a viver dependente dEle. Porque ao contrário de Deus, nós não temos controle de coisa alguma, na verdade. Ele pode tudo, nós já não podemos nada. E isso são verdades que precisam estar martelando na nossa mente. A gente precisa estar lembrando, Senhor, eu nada posso fazer. Sem Ti, eu nada posso fazer. Às vezes, a gente quer fazer uma super mega power oração, mega elaborada, né? Como se Deus fosse um professor de português que vai ali corrigir todas as nossas palavras erradas, ou a conjunção, ou a forma como o verbo foi colocado.
Mas, às vezes, parar para falar pequenas frases ao longo do nosso dia, Senhor, toma conta disso aqui, Deus me ajuda. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho aprendido, sabe, a viver dessa forma. Eu me converti muito cedo, eu tinha 13 anos, mas eu sinto que a minha fé, ela passou por um período de amadurecimento que me levou a esse lugar de entendimento de que Deus, ele está presente, mas eu preciso estar consciente disso, né? Então, assim, é muito importante para mim, ao longo do meu dia, eu estar lembrando, Senhor, me ajuda nisso aqui, sabe? Às vezes, agora o João Benício, né, meu filho, tá numa fase de birra para dormir, e isso me tira, assim, do sério, porque eu fico, meu Deus, como é que pode? O menino, quase 2 anos, só agora veio fazer birra para dormir. Perdão, gente. E eu oro, assim, né? Ele tá lá fazendo a birra dele, quer sair do berço, não quer dormir, mesmo morrendo de sono por conta da rotina, né? Ele tem o horarinho dele, então ele sabe que ele precisa dormir. Mas no momento em que eu vou levá-lo até o berço, nossa, é uma coisa, meu Deus. E eu fico, Senhor, me ajuda na minha falta de paciência. Deus, me ajuda no meu egoísmo, né, de estar tão cansada e querer ali parar, me ajuda, Senhor Jesus, a definir as minhas prioridades. E aí eu oro de novo, né? Deus, me ajuda na minha falta de paciência. Deus, me ajuda com meu filho na birra. Deus, sabe? E isso vai nos lembrando as nossas prioridades. E a principal de todas elas, que é a nossa vida com o Criador. Que nós não vivemos por nós mesmos, que nós não vivemos para essa terra. Então, começar desse jeito faz com que a gente continue vivendo assim. E esse continuar nos ajuda demais. Gente, nos dias maus, nos dias difíceis, assim, muito desafiadores, são essas coisinhas que vão nos sustentando, né? A mãe, ela não tem aquele tempo de fazer aquele devocional incrível, né? Muito longo. Meu Deus, quando eu não tinha filho, eu passava 1h30, né? Estudando, lendo. Era uma coisa maravilhosa. Mas agora, feliz do dia quando eu consigo parar 10 minutos para ler algum livro meu, algumas páginas do meu Kindle, né? Então, assim, as coisas mudaram, mas essas pequenas coisinhas que a gente vai fazendo nos alimentam, nutrem o nosso espírito. Então, é muito importante a gente entender isso. E, além de tudo, Deus, às vezes a gente esquece, né? Se Deus criou com tanta excelência a terra que não tinha nada, só tinha ele. Então ele poderia fazer de qualquer jeito, concorda? Porque só tinha ele, o padrão era ele. Só que ele é um padrão tão excelente e ele é um Deus tão maravilhoso que ele não fez de qualquer jeito. Que ele se interessou, que ele se importou em como ele ia fazer a terra, né? Deus colocou a água e depois ele viu que era melhor misturar a terra com a água e dividir. E aí a gente às vezes acha que Deus não se importa com as nossas coisas, com as nossas demandas, com as nossas prioridades, sabe? Por isso que é tão importante a gente conhecer a pessoa de Jesus. É tão importante a gente buscar essa intimidade com Deus, essa dependência dele todos os dias. E aí aqui, já caminhando para o finalzinho, eu queria compartilhar com vocês, né? Deus é tão interessado em ter a casa limpa quanto a gente, né? Parece meio bobo, né? Deus se importa com a minha casa limpa. Claro, esse é o trabalho que ele confiou a nós, né? A família como um todo. Eu não falo aqui só a mãe, né? A esposa. Mas a família como um todo. Então, Deus também se interessa por isso, né? E Deus sabe quando a gente quer limpar a casa e o bebê tá chorando. Deus sabe dos dias que a gente tá com cólica e não consegue produzir, né? Ter tanta produtividade nos nossos afazeres. Deus sabe de muitas das nossas limitações. Só que, o que é que acontece? Deus sabe que muitas vezes a nossa mente não consegue mais raciocinar. Porque tudo isso tá o quê? Tá ali, ó, nos cegando, né? É o menino que chora, é o telefone que toca, é as coisas que tem pra fazer. Então, precisamos sempre parar e recomeçar. A gente tem que lembrar que por onde começar, sempre vai existir. Entendem? Eu não entendia isso nos meus primeiros meses de maternidade, né? Tipo assim, se alguma coisa desse errado de manhã,
eu já ficava o dia todo mal, né? O dia todo, ai, que deu errado, eu não consegui acordar para pilates. E ai, que droga, minha rotina acabou e não sei o quê. E eu me estressava, e eu ficava, ai meu Deus, e agora? E não sei o que lá. E não, eu poderia só, poxa, deu errado agora de manhã, mas neném vai pra soneca, eu vou parar, vou respirar fundo, vou tomar uma água, vou ficar 5 minutos olhando pro nada, em silêncio, e vou recomeçar. Vou ver o que é que eu ainda consigo fazer hoje, sabe? Eu sinto também que isso, de quando algo dá errado no nosso dia, isso desestabiliza a gente, é muito danoso, sabe? Isso é muito danoso, porque isso acaba roubando da gente a nossa alegria do resto do dia. Não é porque algo deu errado de manhã que à tarde vai continuar ruim, sendo que, sabe, às vezes a gente perde muita coisa por causa dessa falta do começo, que é orar, que é buscar a Deus, que é estar em postura de oração, em postura de adoração, lembrando, sabe, gente, a gente tem que buscar o Senhor em tempo e em fora de tempo. Parece exagero, né? Mas é esse exagero que a gente precisa. Por quê? Porque tudo nos tira a atenção. E aí, quando a gente retorna, a gente tá com a mente tão divagando que a gente, qualquer coisinha, a gente se estressa, a gente perde o senso de privilégio. Então, assim, a gente precisa parar e recomeçar. Sempre que for preciso. 700 vezes no dia, 700 vezes no dia. Gente, eu paro inúmeras vezes. Fico, Senhor, às vezes não dá pra parar e ficar 5 minutinhos em silêncio. Mas eu paro e ali, olhando pro Benício, de olhos abertos, eu começo a falar, Senhor, me ajuda. Me direciona, Deus me mantém, me sustenta. Então, é importante a gente lembrar. Deus fez tudo com ordem e ainda que ele tenha feito tudo com ordem e com excelência e com magnitude que ele é, né, do Deus grande que ele descansou. Né? Em Gênesis 2:3, fala que quando Deus criou todas as coisas e então no 7º dia ele descansou. É outra coisa que a gente precisa lembrar. Não é só por onde começar, mas é o lugar de também encontrar descanso. Se a gente não descansa, gente, eu acho que o meu primeiro ano todo de maternidade, muito cansada. Muito cansada, muito cansada. E às vezes não era porque a demanda era muito alta. Era uma demanda alta. Mas era porque eu não sabia parar. Eu não sabia ir para esse lugar de recomeço. Eu não sabia. Eu sempre ficava, nossa, tá faltando. Ai, meu Deus. Não sei o que, tá faltando. Falta fazer isso, falta fazer aquilo. E ao longo do dia eu me policio muito. Isso é algo... aproveitar para confessar pecado aqui, né? Porque, assim, é algo muito delicado para mim. Eu tenho um excesso de necessidade de produtividade muito grande. Eu acho que por ter vivido uma vida sempre muito frenética, eu sempre trabalhei fora, peguei 900 ônibus por dia, andava de uma ponta a outra fortaleza, enfim, fazia tanta coisa, eu sempre me via sabe? Nessa velocidade, assim. Sabe quando você escuta o áudio no vezes 2? Pois é, pra mim a minha vida tava sempre assim, no vezes 2. E isso é muito danoso, porque eu tenho lutado esses anos todos, né? Principalmente depois que eu vim morar em Pacajus, a desacelerar, sabe? E a minha luta diária, uma das minhas lutas diárias, é desacelerar, é acalmar o coração, é lembrar que eu preciso descansar. Então, antes, na soneca do Benício, eu simplesmente ia faxinar a casa inteira. E hoje, eu já paro, tiro ali meus 25 minutinhos de ouro pra eu ler, pra eu assistir alguma coisa, pra eu ver histórias de amigas, pra eu conversar com as minhas amigas, sabe? Ah, Pri, mas aí as coisas vão atrasar. 25 minutos. Ainda que seja 1 hora que você tire pra você, não vai fazer tanta diferença no seu dia, sabe por quê? Porque às vezes a gente fica no celular, às vezes a gente faz as coisas muito devagar, né? E aí acaba que isso demora mais. Então, o que é que eu aprendi? A vezes 2, só na hora que eu tô fazendo as coisas, assim, bem rápido. E aí, quando eu tô com o B, eu vou desacelerando. E aí, depois, né, que ele vai pro quartinho dele, que ele vai pra soneca dele, eu também procuro desacelerar, fazer uma oração, ou então ler. Porque, gente,
essa coisa do descanso, ela é tão importante, a gente às vezes não se dá conta. O descanso, muitas vezes, é aquilo que vai atribuir a qualidade do tempo que você vai ter com seu filho, é a qualidade do tempo que você vai ter com seu marido, porque você descansou. Porque às vezes a gente não descansa e chega para eles tão cansadas que isso atrapalha, fica uma qualidade tão aquém do que a gente poderia oferecer para eles, sabe? O olho no olho, o toque, o carinho, a atenção. Só que a gente muitas vezes se perde porque a gente não descansa quando tem a oportunidade. Ou a gente não cria essa oportunidade para descansar, né? Então, por isso, lá o início, a ordem, por isso que é tão importante a gente se organizar, por isso é tão importante a gente saber as nossas demandas. E é tão importante a gente lembrar que a gente depende de Deus e que a gente não vai dar conta de tudo, né? Vai ter dias que a gente não vai conseguir. Quantas vezes é que eu fui dormir com a minha pia abarrotada de panela suja? Mas eu tinha que escolher ou ficar ali aquele tempinho que eu tinha com meu marido, que no dia seguinte ia acordar cedo para trabalhar, ou eu ia ficar até tarde lavando louça, quando terminasse, ia dormir, e aí não ia ter tido tempo com ele, e não, gente. Eu tô aprendendo apanhando, sabe? Mas eu tô aprendendo. E aí no dia seguinte a gente levanta um pouquinho mais cedo, se organiza. Aqui em casa eu tenho as planilhas, né, que me ajudam demais, e eu tento ser fiéis, né? As planilhas tem dia que dá, né? Tem dia que não, principalmente nos dias que agora eu tô fazendo muitas divulgações fora, então acabo que eu perco ali 2 horas, né? Pra ir, me locomover, gravar, voltar. E quando eu chego, eu tenho que editar tudo, aí tenho que fazer lanche pro Benício, enfim. E aí eu vou encaixando. O que eu consigo adiantar, eu adianto, acordo mais cedo ou não. E o que não dá, fica pro dia seguinte, se Deus permitir, sabe? Uma coisa que a gente não pode abrir mão é do nosso descanso. A gente não pode abrir mão e a gente não pode se deixar engolir por todas essas coisas, porque o que vai acontecer? A gente vai ficar ansiosa. E aí, quando a gente fica ansiosa, a gente volta para aquele sentimento do início, se sentindo perdida, né? Então, assim, a ordem ela é tão importante quanto o descanso. Seja a ordem da casa, das atividades, na vida, mas o descanso faz parte de todas elas, né? Quando eu tenho ordem na minha vida, como um todo, eu sei por onde começar, eu sei o que é o meu meio, o que é o meu fim, eu entendo o valor do meu descanso. Eu valorizo essas coisas. E aí a gente volta lá pro início, né? Quando eu não tô perdida, eu sei como limpar minha casa. Eu sei como começar a me alimentar saudável. Eu vou saber criar uma rotina pro meu bebê ou pra família, né? Eu vou saber a hora que eu vou orar. Eu vou saber a hora que eu tenho que pedir perdão. Eu vou saber a hora que eu vou perdoar. Porque eu tenho tudo organizado na minha mente. Eu tenho tudo organizado não só na mente, mas no papel, enfim. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sabe? A gente precisa abraçar essas verdades que tem no Evangelho, sabe? Tudo o que a gente precisa está revelado na palavra de Deus. Tudo o que a gente precisa já está disponível pra gente. Só que a gente não abraça e a gente às vezes fica vivendo uma vida amargurada, entristecida, por não ter a sabedoria de ir buscar na fonte, que é o Cristo, né? Então, assim, meu convite hoje é que a gente medite nisso, sabe? Eu preciso começar do início, e o início é o Criador, Ele é o início, né? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é um princípio e Ele é o fim. E Ele não só é nosso início, como é nosso descanso, né? Então, assim, que a gente pare para pensar nisso, que a gente medite nessas coisas, né? Quando eu trago essas coisas para vocês, isso fica ruminando aqui na minha mente e eu fico pedindo e orando a Deus para que isso, antes de qualquer coisa, entre em meu coração, que eu consiga aplicar essas verdades reveladas na palavra dele, para que minha família ganhe com isso, eu ganhe com isso. E por misericórdia, vocês também possam ser abençoadas, né? Então, assim, que o Senhor possa nos orientar, nos fazer amadurecer, nos tirar desse lugar de vítima, né? Muitas vezes a gente se coloca no lugar de vítima, de que não dá, de que não tem como, de que não sei o que lá, e às vezes a gente não quer mesmo se comprometer com a solução porque dá trabalho.
Então, mais uma vez, que a gente possa ir ao encontro de Cristo, buscando nele as respostas, buscando nele a ordem das coisas e lembrando que ele é o primeiro lugar de todas elas, né? Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Se fez sentido pra você, manda esse vídeo, olha, bichinha, tá cansada. Manda esse podcast pra sua amiga, fala pra ela que Deus tem um plano, que Ele cuida de todas as coisas, mas que o plano dele inicial é a criação. Então, que a gente lembre disso e amém. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficar aguardando, tá bom? Vocês me darem feedbacks lá no Instagram. Deus abençoe muito a vida de vocês, viu, princesas do Senhor Jesus. Aleluia. Um super beijo, tá? Tchau, até o próximo episódio.